Oi pessoal, estou aqui para gravar mais um pequeno vídeo, trazer aqui uma pequena reflexão, uma pequena meditação para nós. Eu gostaria de trazer uma pequena reflexão, na verdade vai ser um tipo de esclarecimento, uma interpretação do texto mais próxima do que o texto quer dizer. Eu tenho visto interpretações, esse texto sendo mal interpretado em vários lugares, pessoas pegando esse versículo e interpretando de uma maneira meio que errada, por não ser isso que o texto está querendo dizer. O texto é onde Jesus fala que se nós não converter e tornarmos como uma criança, que nós não herdaríamos o reino dos céus, que o reino do céu é daqueles que é como uma criança. O que Jesus queria dizer com isso? Em vários lugares você vê interpretações de que precisamos ter a inocência de uma criança. Outras interpretações que eu já vi é que devemos ser dependentes de Deus como uma criança, de ter o coração puro como uma criança. Só que isso não é o que o texto não quer dizer, e por não ser o que o texto quer dizer, não faz muito sentido. Por exemplo, como que eu e você, adultos, vamos ter a inocência de uma criança? Quando que conseguiremos, por mais cristãos que sejamos, conseguiremos ter a inocência de uma criança? Ou por mais dependentes que nós possamos ser de Deus, como nós seremos dependentes como uma criança? Por mais puro coração que nós possamos ter, como seremos como uma criança? Então isso não faz muito sentido, porque não é o que o texto quer dizer, por isso não faz sentido. Qual é o sentido desse texto? Primeiro, nós não podemos pegar esse pequeno versículo e sair aplicando. É preciso saber o porquê que Jesus disse isso. Para que Jesus disse isso? O que estava acontecendo para Jesus dizer isso? Os discípulos começaram uma discussão entre eles sobre quem era o maior no reino de Deus. Quem era o grande, o melhor no reino de Deus. E a palavra discussão ali não é essa discussão verbal de um discutindo com o outro. É uma discussão, no original, algumas versões dizem que eles estavam discutindo entre si, entre eles, mas a palavra discussão no original está pensamentos. Eles começaram a pensar algo. E mais embaixo o texto diz que Jesus, conhecendo o coração, aí bate o sentido de que era realmente pensamento, não discussão verbal, disse a eles que o maior no reino do céu é aquele que se tornar como essa criança, se converter e ser como essa criança. Para isso nós precisamos entender que no mundo antigo a mulher já era tratada com discriminação, é inútil, é insignificante, e a criança era da mesma maneira ou até mais. A criança era tida como inútil, como insignificante, como que só atrapalha, não tem importâncias. Até o outro texto, quando as crianças iam vir até Jesus, que os discípulos tentou impedi-las. Por que eles impediu elas de chegar até Jesus? Por maldade? Por não querer que Jesus a abençoasse? Não. É porque naquela época existiam pessoas responsáveis de que quando um rabino estivesse dando uma palestra falando sobre algo, pessoas estavam responsáveis de vigiar para não deixar que crianças atrapalhassem. Porque a ideia era criança só atrapalha. Então quando Jesus está
falando e as crianças querem ir até Jesus, eles impedem porque elas vão atrapalhar Jesus, vão atrapalhar a palestra, o discurso. Elas são tratadas como só que atrapalham, inúteis e insignificantes. Então a resposta que Jesus deu a essa pergunta orgulhosa, essa pergunta de um sentimento humano de querer ser, que o ser humano gosta de ter sempre o primeiro lugar, o maior lugar, o lugar de reconhecimento, de cargos, títulos, importâncias, ser mais que o outro, se achar que é melhor. Isso é do ser humano, sempre foi, sempre vai ser. Então eles estão querendo saber quem é o melhor, quem é o maior no reino de Deus entre eles. E Jesus, percebendo o coração, responde como se fosse, em outra linguagem, um tapa na cara. A resposta dele foi que aquele que se tornar como essa criança é maior lá. Ou seja, aquele que tiver consciência que é inútil, que é insignificante, que é nada, que não é importante, esse é que vai ser grande lá. Porque eu, Jesus, deixei a glória, sou Deus, mas me humilhei, me tornei humilde, o menor, me fiz pecador, malfeitor, pensando no outro, não pensando em mim mesmo. Já o ser humano pensa em si próprio, nele. E Jesus está dizendo que o grande lá é quem é pequeno aqui. Grande lá é quem tem consciência de que não é nada. Grande lá é aquele que é tido como insignificante, inútil e não faz diferença, está bem. Que grande lá é aquele que reconhece quão miserável é, quão dependente da graça de Deus e da misericórdia dele. Nós não somos nada. Essa é a mensagem do texto. Ser como uma criança é ser tida como inútil, como insuficiente, como só atrapalha, como insignificante, como sem importância, e está bem para elas. A criança não se acha, não quer ser maior, melhor, não tem orgulho no coração, não tem maldade no coração. Essa é a ideia do texto, que nós espelhamos para Jesus. Jesus está dizendo, em outras palavras, aquele que quer vestir a camisa do meu exército, do meu reino, é preciso mudar a mentalidade, é preciso converter a mente. Essa visão de querer ser maior, melhor, o maior lugar, o lugar mais alto, não, essa não é a visão do reino de Deus. Essa é uma visão humana. A visão no reino de Deus é diferente, é o oposto. Quem é grande lá é o que é pequeno aqui. É o que reconhece sua miserabilidade, a sua dependência da graça e da misericórdia de Deus. Amém? Espero ter esclarecido esse texto de uma forma bem simples. E tem um outro texto que eu gostaria de estar fazendo um outro vídeo no futuro. Se você, acaso, quiser, gostaria, me responde aí nos comentários, dizendo se você gostaria. É aquele texto onde pastores sempre usam quando o número está pequeno em um local ou na igreja, que se usa dizer: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. O que esse texto significa? Esse texto está sendo mal interpretado quando ele é dito desta maneira. Então, se você gostaria, deixe seu recado aí embaixo, deixe dizendo que gostaria e eu vou procurar fazer um próximo vídeo para esclarecer um pouco o que esse versículo quer dizer ou está dizendo. Amém?